Bom, recentemente o Kishimoto, o autor de Naruto, e o Ikemoto, desenhista de Boruto, concederam uma entrevista lá na França e revelaram coisas bem interessantes, como por exemplo a forma como eles trabalham no roteiro do mangá e até mesmo o processo de criação dos personagens, as diferenças entre Boruto e Naruto, além de umas curiosidades bem legais. E nesse vídeo aqui eu vou estar comentando sobre as perguntas que eu achei mais interessantes nessa entrevista. Vai ser um vídeo bem mais leve, diferente dos outros roteirizados aqui do canal. Inclusive a edição vai ser bem mais simples, então se vocês quiserem só escutar, ouvir o vídeo, fiquem à vontade. Eu vou estar deixando também os créditos da tradução e da revisão, da galera aí que traduziu essa entrevista para o português. Vou deixar o link dos perfis deles aí na tela e também na descrição para quem quiser ir lá dar uma moral. Mas enfim, vambora. A primeira pergunta que eu selecionei aqui, e na minha opinião uma das mais importantes dessa entrevista, é com relação ao processo de supervisão e roteiro do mangá, onde é perguntado para o Kishimoto sobre o que ele achou de passar de supervisor para roteirista no mangá de Boruto. E o Kishimoto basicamente responde assim: quanto a Boruto, eu não tenho preocupações porque já escrevi o esboço da sinopse até o final da história, que serve como base para o design, e já o entreguei ao Ikemoto. Se houver pontos a serem modificados, nos consultamos e avançamos alcançando um acordo. Então, não há problema, e mais do que qualquer outra coisa, todo mês Ikemoto cria um storyboard com ideias, desenvolvimento e personagens que vão além do esboço da minha sinopse. Portanto, mesmo que eu verifique isso todo mês, quase não tenho queixas. Ikemoto é alguém em quem confio e que me ajudou por muito tempo na equipe de produção de Naruto, então eu sabia que ele era ótimo tanto no desenho quanto na história. Eu não planejava fazer Boruto se Ikemoto não assumisse. Enfim, essa pergunta aqui, ela revela algumas coisas que a gente já suspeitava e também confirma outras. A primeira é que de fato não é o Kishimoto que tá ali realmente roteirizando cada diálogo, tintim por tintim, cada detalhe em todo o capítulo. E obviamente que vai ter muita gente que vai usar isso para querer desconsiderar Boruto, mesmo que o próprio autor esteja aqui dizendo que ele participa do processo da série, além de reconhecer Boruto como uma continuação oficial de Naruto. Porém, o fato é que isso aí que o Kishimoto acabou comentando na entrevista é algo que muita gente já estava desconfiando, inclusive eu. A escrita da série, principalmente agora em Tubular Vortex, é um pouco diferente do que o Kishimoto ele costumava fazer em Naruto. E agora tá de fato confirmado que o Kishimoto fez foi fazer basicamente a parte central da história, como ele queria que começasse e como ele quer que termine, com o Ikemoto sendo aí o responsável por desenvolver e fazer as coisas acontecerem, e obviamente o Kishimoto ele supervisiona todo mês, então nada acontece sem que o Kishimoto queira. Porém, como o Kishimoto confia muito no Ikemoto, ele praticamente deixa ele fazer o que ele quer. Então tá praticamente confirmado que é o Ikemoto que basicamente roteiriza o mangá no aspecto do diálogo e das coisas que vão acontecendo para chegar no final, onde o Kishimoto realmente determinou. Porém, a história em si foi pensada pelo Kishimoto, e ele tá ali supervisionando todo mês. E tem uma outra pergunta bem interessante que complementa essa, é que o Ikemoto acaba falando que a história tá se distanciando muito do que o Kishimoto acabou desenvolvendo no início, e o Kishimoto acaba falando que ele tá aproveitando a história como um leitor. Porém, pelo menos na minha opinião, o que eu interpretei disso daqui é que o Ikemoto tá falando é que as coisas que estão acontecendo no meio entre o início e o fim eram coisas que o Kishimoto não tinha planejado. Então, obviamente, todo mês o Kishimoto não sabe o que esperar da história porque é o Ikemoto que está encarregado do desenvolvimento da série. Porém, é óbvio que a série tem que terminar da forma como o Kishimoto planejou, a não ser que o Ikemoto consiga o convencer do contrário. Porém, como se trata de um shounen, é óbvio que Boruto não deve ter um final mega complexo. Então o final da história deve ser algo bem mais simples do que a gente imagina. Mas basicamente, isso não tira em nada a independência de Boruto como uma obra própria e também como uma sequência de Naruto. O próprio criador que está reconhecendo a série, dizendo que ele a planejou do início ao fim e encarregando o Ikemoto a quem ele confia. Eu acho muito engraçado quando a galera só quer considerar o que o autor tá diretamente escrevendo, mesmo quando o próprio autor tá reconhecendo uma série e a supervisiona. De qualquer forma, a história central de Boruto já tá pronta e foi feita pelo próprio autor. Então eu acho que essa discussão sobre Boruto e a canonicidade dele já não é mais válida. E na minha opinião, eu realmente gostei dessa forma como o Kishimoto tá fazendo. Você tem uma visão diferente na obra, uma pessoa a quem o autor realmente confia e
que esteve trabalhando em Naruto diretamente. E isso é bom pra série porque a gente vai ter um desenvolvimento diferente do que a gente estava acostumado em Naruto, já que o Kishimoto é um autor e como qualquer outro, ele tem ali a sua forma de trabalhar. Então agora a gente tem uma nova abordagem no mangá, o que eu acho muito válido. Fora que isso daqui acaba com aquele discursinho de vez da galera que falava que o Kishimoto podia fazer um Naruto parte 3 ou uma continuação com a velha geração. Galera, basicamente o Kishimoto aqui confirmou que Naruto foi finalizado, a história que ele tinha que contar foi contada e acabou. Ele só autorizou Boruto porque ele queria que o Ikemoto assumisse. Se não fosse pelo Ikemoto, nem Boruto a gente teria. Então, basicamente, não era nem para existir uma continuação de Naruto se o Ikemoto não topasse. Então essa parada de que, o Kishimoto desperdiçou uma oportunidade, que Boruto é um desperdício, é total balela, porque se não fosse pelo Ikemoto, a gente nem veria mais os personagens da velha geração, tendo momentos icônicos, como a luta do Naruto e Sasuke contra o Momoshiki, ou até o modo Baryon, que só agregou para a história dos personagens, além da relação muito maneira do Sasuke com a Sarada, a sua filha ali, e também o desenvolvimento e a expansão do mundo ninja. Já uma outra pergunta que me chamou muita atenção foi quando é perguntado pro Kishimoto e o Ikemoto sobre o desafio que eles têm ao produzir Boruto juntos. E o Kishimoto diz: o senhor Ikemoto e eu tivemos uma vez uma diferença significativa de opinião sobre o destino de um certo personagem. Ele me dissuadiu por um longo tempo com a sua tenacidade, no entanto, não posso dizer qual é o personagem para não revelar o restante da história. O Ikemoto completa dizendo: uma publicação em série é como um ser vivo que está em constante evolução. Ela deve responder de forma flexível ao curso dos tempos, às tendências e às mudanças no espírito das épocas, ainda mais quando se trata de uma publicação em série de longa duração. O que quero dizer é que nem sempre as coisas saem como planejado. Pequenas mudanças muitas vezes ocorreram desde o início da série, mas pouco a pouco a história se desenvolve em uma direção diferente da sinopse de Kishimoto. Vários fatores podem explicar isso. No entanto, a maior razão é que precisei recriar dentro de mim um novo desfecho para a parte shounen e uma concepção da parte seinen. Uma vez decidido isso, ele e Daemon nasceram, o papel do Kashinkoji foi renovado e a fuga do amado para Konoha seguiu. Além disso, Koji já deveria estar morto há muito tempo. Na verdade, um personagem ainda mais importante foi salvo. Mesmo que a ideia anterior seja tornar o mangá ainda mais interessante, estamos muito longe do que foi inicialmente planejado. Atualmente, estou na situação de desenvolver a história sozinho. Então, acho que o maior desafio na produção de Boruto, inclusive para o mestre Kishimoto, que me dá o seu consentimento, é continuar respondendo às mudanças imprevisíveis e sucessivas. E cara, essa pergunta aqui, ela é muito interessante, talvez ela seja mais interessante da entrevista toda, eu tenho muita coisa para comentar sobre ela, talvez eu até tenha que abordar menos perguntas do que eu planejei originalmente para esse vídeo, para ele não ficar enorme, mas vamos lá. Sobre essa resposta do Ikemoto, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: a galera tem que tirar da cabeça essa parada de que os autores eles planejam tintim por tintim da história desde o início. O que geralmente acontece é que o autor ele tem ali o fim como ele mais ou menos planeja, só que o desenvolvimento, a maior parte, a história em si, ele vai pensando com o tempo, tendo novas ideias, até porque é um trabalho criativo. Então, obviamente que retcons e esse tipo de coisa, em certas situações, acabam sendo indispensáveis. Não é o ideal, mas é o que acaba acontecendo. Se vocês pegarem algumas entrevistas antigas do Kishimoto, ele já chegou a dizer sobre várias coisas que ele planejava e precisou deixar de lado, justamente como o Ikemoto tá falando, de situações que acabam sendo imprevisíveis e ele acaba tendo que mudar, como por exemplo o exame Chunin. Eu já trouxe aqui um vídeo falando sobre o exame Chunin, onde o Kishimoto, numa entrevista em 2015 pro Kobayashi Kendo, ele diz que ele nem pensava nesse exame, que foi uma ideia do editor dele. Ele também confirma que o Sharingan foi simplesmente um elemento que ele introduziu na série sem pensar muito como ele ia usar no futuro, mano, e que simplesmente com o passar do tempo ele foi pensando sobre o que ele iria fazer com o Sharingan. O Sharingan, que é um dos elementos mais importantes de Naruto, simplesmente foi uma parada que ele colocou lá de última hora só para poder entreter. Então a gente também tem que pensar nisso, que o autor de uma série, principalmente mangá, ele vai se divertindo com a própria história, então mudanças acabam acontecendo. Fora que também tem os editores, que são pessoas
pessoas que acabam guiando ali os autores e às vezes acabam vetando algumas coisas e até acrescentando. Porém, um outro ponto dessa resposta aqui do Ikemoto e do Kishimoto que me chamou a atenção foi quando eles dizem que um personagem importante ia morrer, porém o Ikemoto convenceu o Kishimoto do contrário. E isso é muito engraçado porque se eu fosse chutar de primeira, eu diria que esse personagem seria o Naruto, já que na época onde o Naruto estava lutando contra o Ishiki, mano, ficou muito claro que o Naruto ia morrer. Se você pegar ali, eu não lembro mais ou menos o capítulo, não sei se é o 52 ou 51, mas basicamente na conversa do Naruto com a Kurama antes deles utilizarem o modo Baryon, a Kurama deixa muito claro que se eles utilizarem esse novo poder, o Naruto ia morrer. E aí no outro capítulo ela simplesmente diz que nunca falou aquilo. Você consegue perceber que foi feito uma espécie de retcon ali, eles deram uma distorcida para poder enganar o pessoal. Mas sim, a Kurama tinha deixado claro que o Naruto iria morrer. E aí do nada, no meio desse acontecimento, o Kodashi, que era o roteirista do mangá, sai e o Kishimoto assume o mangá de Boruto, né, como roteirista. E aí, simplesmente, o Naruto usa o modo Baryon, mas não morre. Quem morre é a Kurama, só que logo depois ela retorna, no caso, em Blue Vortex. Então, saca só o que eu acho que aconteceu baseado nessa resposta, né? Só minha opinião. O que eu acho que aconteceu é o seguinte, o Kodashi, ele era o roteirista do mangá e o Ikemoto era o desenhista. Na minha opinião, o que rolou é que o Kishimoto, ele tinha muita confiança tanto no Ikemoto quanto no Kodashi. Senão, o Kodashi não seria o roteirista do mangá. O próprio Kodashi teve participação também no filme de Boruto e também escreveu a light novel Gaara Hiden. Ele ajudou o Kishimoto, né, ali no roteiro do filme de Boruto, então ele é uma pessoa que o Kishimoto confiava muito. E como a gente viu aqui por essa resposta do Kishi, ele realmente já tinha definido que um personagem iria morrer. Então ele tinha duas pessoas encarregadas do mangá, o Ikemoto e o Kodashi, só que como não era o Ikemoto, que nessa época era, né, o roteirista ali que ia desenvolvendo, como a gente já viu anteriormente, provavelmente o Kishimoto já tinha dado o ok pro Kodashi para esse personagem morrer, o que nessa minha teoria seria o Naruto. Porém, pela resposta do próprio Kishimoto, ele diz que o Ikemoto tentou convencer o Kishimoto do contrário ao longo do tempo, o que significa que era algo que já estava planejado lá atrás e o Kishimoto resolveu ceder. E cara, se for o Naruto, provavelmente também teve uma pressão editorial ali, obviamente que não ia pegar bem matar o Naruto. Então o que eu acho que rolou é o seguinte, basicamente eles anunciaram ali que o Kishimoto iria ser o novo roteirista no meio desse acontecimento, né, no meio da batalha contra o Ishiki, e o Kishimoto deixou o Ikemoto encarregado. Ou seja, a partir daquele momento seria o Ikemoto que iria desenvolver, né, a história, porém seguindo ali o roteiro inicial. Óbvio, eles falaram que esse roteiro já está se distanciando muito do roteiro original do Kishimoto, mas provavelmente tem ali algum ponto que o Kishimoto definiu que precisa chegar no final. Então a partir daí, provavelmente, né, eles tiraram o Kodashi de cena, talvez até com uma pressão editorial ali, e deixaram simplesmente o Ikemoto ali se encarregar com o Kishimoto supervisionando todo mês e dando o ok. Provavelmente, né, viram ali que a visão do Ikemoto seria mais segura para a série como um todo, e como ele também era um cara de confiança do Kishimoto, eles resolveram deixar ele ali encarregado do mangá, com o Kishimoto supervisionando. Para mim, essa é a teoria que faz mais sentido. Porém, também tem a possibilidade de ser o Sasuke. Talvez ele estava planejado para morrer também nessa luta contra o Ishiki, ou basicamente, sei lá, na luta ali contra o Koji em Blue Vortex. Eu não sei mais ou menos onde iria se encaixar nessa linha do tempo, mas também tem a possibilidade de ser o Sasuke. Porém, eu realmente acredito que foi o Naruto, até por conta da ordem como aconteceu as coisas, dessa troca de roteirista ter sido feita bem no meio ali do momento ali do uso do modo Baryon. Então basicamente essa seria a minha aposta, o que muda bastante a minha visão sobre o Kishimoto. Eu realmente achava que ele era um cara que segurava um pouco ali as rédeas, que era mais conservador com os personagens da velha geração, mas pelo que ele respondeu, aparentemente não. Já um outro ponto que ele comenta é sobre a criação dos personagens Ada e Daimon, que originalmente não estavam nos planos, mas que ele acabou criando. Eu vou falar mais sobre essa introdução da Ada e do Daimon numa outra pergunta, onde o Ikemoto acaba falando sobre o processo de criação de um personagem, mas aqui também é confirmado que o Kashin Koji, o papel dele como um todo foi renovado. A gente está vendo recentemente em Blue Vortex que eles realmente tinham um papel especial pro Kashin
encaixa em Koji e todo esse lance dele poder ver todos os futuros possíveis e ajudar o Boruto, e também a fuga do Amado pra Konoha, o papel dele ali como um traidor. E uma outra parada que também me chamou muita atenção foi que ele diz que o Koji já deveria estar morto há muito tempo. E cara, de fato, se você pega a história atualmente, você vê que o Koji ele não se encaixa muito ali, pelo menos no momento. Tu consegue perceber que ele é um personagem que já deveria ter morrido, só que o roteiro tá guardando ele para algum momento futuro, para ser um personagem que pode mudar a história de rumo de acordo com a vontade do autor. Porque realmente, pelo menos no momento que esse vídeo aqui tá saindo, a atual ameaça são os Shinjos. O Koji não tem muito onde se encaixar. Fora que logo no início de TBV eles usaram o Koji como uma escada ali para mostrar o nível de poder do Boruto, que ele estava muito diferente do que na primeira fase. Encheram tanta bola dele ali que se ele perdesse os limitadores, né, se ele conseguisse remover os limitadores, ele ficaria muito forte, porém acabou não acontecendo. Talvez o papel original do Koji era realmente ser morto ali, provavelmente no final da primeira fase do mangá, porém eles resolveram preservar. E aí a próxima pergunta, que inclusive complementa muito essa anterior, é quando é perguntado por Ikemoto sobre os passos para se criar um novo personagem em Boruto. Ele diz que, a princípio, existe o papel do personagem. O pré-requisito é preparar um personagem de acordo com as necessidades da história. Depois disso, eu me certifico de dar a ele um aspecto inesperado. No caso da Eida, ela tem habilidades que lhe permitiriam dominar o mundo, mas ela dá prioridade ao amor, tem um lado mais bobo. Também existe o personagem Hidari, que evoca Sasuke. Por um lado, ele mostra técnicas que lembram o Sasuke, e por outro, acaba sendo totalmente diferente e nada a ver com ele. Resumindo, é um Gap Mode. Esse processo facilita expressar o que faz o charme humano. E bom, na pergunta anterior ele diz que Eida e Daemon foram introduzidos de última hora, e agora ele responde dizendo que no processo de criar um novo personagem, um dos pré-requisitos é preparar um personagem de acordo com as necessidades da história. Quando a Eida foi introduzida, a gente viu que ela teve um papel fundamental no final da primeira parte, já que é ela que ativa a onipotência. Então tá explicado o motivo dela ter sido criada pelo Ikemoto. Além disso, ele diz que também coloca um aspecto inesperado, e fala que no caso da Eida, ela tem vários poderes, né? Ela pode dominar o mundo se ela quiser com seu fascínio, só que ela não liga pra isso, ela dá prioridade ao amor. O que, de fato, quando você para pra pensar, você vê que é realmente uma ótima sacada, já que se ela quisesse dominar o mundo, não teria mais história praticamente. Digo pelo menos no momento onde ela foi introduzida. Então esse também é um dos requisitos, né, que o Ikemoto aí acaba falando sobre criar um novo personagem. Ele implementa um aspecto ali que o público não vai esperar, algo que acaba subvertendo as expectativas do público. Mas rapaziada, eu acho que esse vídeo aqui ficou muito grande, eu tinha separado aqui mais algumas perguntas para comentar, só que vai ficar enorme, e esse vídeo aqui eu só tô deixando uma gameplay de fundo, então vai ficar muito maçante se eu deixar esse vídeo aqui com 30 minutos, pelo amor de Deus. Então eu vou parando por aqui, e as outras perguntas que eu ia comentar nesse vídeo, eu vou lançar num próximo, como se fosse uma parte 2. Não devo comentar de todas as perguntas, né, da entrevista, tem algumas perguntas que, sinceramente, eu não tenho muito a acrescentar, como eu disse no início, eu só tô comentando as perguntas que me chamaram a atenção e eu tenho algo a falar. Enfim, muita gente também já fez vídeo e vocês podem ver entrevista pela internet afora, então não tem necessidade de eu trazer entrevista aqui na íntegra. Enfim, mano, se você curtiu, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente continuar crescendo, e também deixa o like, porque isso é muito importante. Gostou do vídeo, mano? Deixa o like. Se eu não me engano, o YouTube também, ele colocou recentemente uma nova opção que se chama hypar, então se você conseguir hypar o vídeo, você iria me ajudar bastante também. Tamo junto, até a próxima, falou!